Então, boa noite a todos, muita paz e saúde, e que mais uma vez nos encontramos. Meu nome é Roberto Antônio de Oliveira e componho a valorosa equipe, sempre laboriosa, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. Não são rojões, porque o ano novo ainda não está um pouquinho longe, mais de uma semana. São trovoadas mesmo. Então, vamos iniciar com uma mensagem: o Evangelho e o futuro. É do livro Emmanuel, pelo próprio Emmanuel, e a psicografia do nosso querido Chico Xavier. Raças e povos ainda existem que o desconhecem. Porém, não ignoram a lei de amor da sua doutrina. Porque todos os homens receberam nas mais remotas plagas do orbe as irradiações do seu Espírito misericordioso, através das palavras inspiradas dos seus mensageiros. O Evangelho do Divino Mestre ainda encontrará, por algum tempo, a resistência das trevas, a má-fé, a ignorância, a simonia, o império da força conspirarão contra ele. Mas tempo virá em que a sua ascendência será reconhecida. Nos dias de flagelo e de provações coletivas, é para a sua luz eterna que a humanidade se voltará, tomada de esperança. Então, novamente se ouvirão as palavras benditas do Sermão da Montanha. E através das planícies, dos montes e dos vales, o homem conhecerá o caminho, a verdade e a vida. Então, querido Mestre Jesus, agradecidos pela oportunidade renovada de aqui nos congregarmos em memória dos exemplos indeléveis que deixastes como precioso legado para nós, a humanidade terrena. Agradecemos também aos seus queridos mensageiros, que através de todos os tempos não nos têm deixado sem a luz, que é aquela que nos aponta os rumos, os caminhos, e que por nossa vez nós ainda teimamos em ignorar. Nessa noite, ó Pai, Deus de amor e de misericórdia, verte sobre todos nós, no momento em que recordaremos o seu Filho dileto que é aqui entre nós deixou também indeléveis, inapagáveis, os exemplos que até hoje ecoam na acústica da nossa alma, e que nós possamos nos apoderar dessa porção, destes exemplos e aplicá-los a nós próprios, recordando que aquele que detém o facho de luz guarda concomitantemente a responsabilidade de disseminá-la. E aqui nós estamos como seus servos humildes, para que possas fazer de nós, Mestre Jesus, o que vos aproverdes. Que assim seja.
Então, amigos e amigas, mais uma vez aqui. Como já falado anteriormente, o título é Um Homem de Bem. Queríamos antecipadamente agradecer a presença de Rosana Pires, Zé Roberto Araújo, querido amigo, Regina Carozzi, Dona Adélia, e a Priscila Delboni, o João Otávio, Nadir Delboni, Sueli, querida Sueli, Vicente, meu querido, tudo bem? E a Cirlei, aí de Arthur Nogueira, né? Recordando o nosso querido Mateus, também, só que agora já em São José dos Campos, né? A Letícia Zázera, tudo bem, Letícia, querida irmã? Então, que muito bom, eu compartilhando também com a Letícia, né? Muita alegria e reflexão da noite. O Guaraci também, nossa, abraços saudosos, muito grandes, Guaraci. E também a Suzy, né? Suzelaine, nosso apreço e carinho a todos vocês. E aqui, infelizmente, queridos irmãos, pelo Instagram não estou conseguindo ler, mas sejam também todos, todas muito bem-vindos, né? Então, como anunciado, nós vamos falar sobre um homem de bem. Porque nós poderíamos falar sobre as características do homem de bem. Todos nós já conhecemos, né? Está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, sede perfeitos, né? Então, mas preferimos contar alguns detalhes da trajetória de Jesus e mostrar como ele expressou as verdadeiras características do homem de bem, servindo-nos de guia e de modelo. Agora, essa trajetória ela tem origem, início, no mundo espiritual. Corria o ano 4 antes da era atual. Mas certamente muito tempo antes, já o nosso governador, nosso príncipe, nosso rei solar, Jesus, preparou-se para vir, deixando da comunidade dos espíritos crísticos, descendo até nós, para vivenciar, porque já anunciado estava pelos antigos profetas, né, que aqui seria desnecessário nomeá-los, mas então já estava predita a vinda do Messias, porquanto ele trouxe, ou melhor, foi antecedido pelos seus precursores. E a semana passada falamos sobre um deles em especial, o João Batista. Agora ele é o maior emissário divino que o Pai nos enviou até hoje. O maior. Porque então ele desce até nós. Mas de que forma, de que maneira? Nasceu no lar humilde. José, o carpinteiro, lá da Galileia. Então José e Maria, naqueles dias, eles demandaram a Jerusalém, conforme narram os evangelistas. E o motivo desse deslocamento era para atender aos impositivos legais do censo imposto por Herodes, que era o tetrarca. Então ele detinha os poderes do Império Romano lá na Judéia. Então ele impôs esse censo, que era uma forma de demonstrar que o Império administrava aqueles que ali estavam subjugados, né? Os hebreus. Então, neste caminho, eles chegam a Belém de Judá, sabendo que em Belém também está presente, estaria residindo a sua prima,
e que ela já tinha dado à luz ao João Batista, já que João nasceu 6 meses antes de Jesus, né? Então, todas as estalagens, pelo motivo apontado, elas estavam tomadas, todas ocupadas. Porém, José humildemente solicita a um estalajadeiro que lhe desse pouso a si e a Maria por apenas uma noite, para que no dia seguinte seguissem viagem a Jerusalém. O que, entretanto, não foi possível. Entretanto, apontou o servidor daquela estalagem. Tinha uma área aos fundos que era destinada aos animais. Era uma estrebaria, né? Não era um estábulo, aliás, não era parte da hospedagem, mas ele poderia cedê-lo. E João aceita humildemente, e para lá ele conduz a Maria. E, entretanto, Maria mal entra à noite e já entra também no trabalho de parto. E contam que naquela noite, tal como ocorre hoje, um fenômeno astronômico estaria ocorrendo, que era o alinhamento dos planetas Júpiter e Saturno, os 2 maiores astros do nosso sistema solar, após o Sol, é claro. Então, nessa forma, alinhado, eles apontavam para quem vinha de oeste, apontava para Belém. Ou melhor, desculpe, quem vinha do leste, né? Porque essa conjunção, o alinhamento, ocorre pouco depois do pôr do sol. Então, denominaram ela a Estrela de Belém. Porém, Maria, então, ela entra em trabalho de parto. E como acomodar ao recém-nato, ao menino Jesus? Naturalmente, do que eles estavam ali à volta. Então improvisa-se ali um leito, um berço, com alguns fenos, né, dos moares que ali estavam, e ali depõe o menino Jesus, numa manjedoura. Para nós, ali vem a primeira e a maior característica do homem de bem, a humildade. Mas Jesus poderia ter nascido em outras condições? Sim, certamente. Poderia vir com um cetro, ou pelo menos com um trono já prometido? Também. Mas ele vinha para trazer, para nos lembrar, para nos apresentar o reino de Deus. Então ele vem vestido de muita humildade. Para quê? Eu me pergunto isso, e essa pergunta também faço a vocês. Por quê? A resposta que melhor me ocorreu é para não nos constranger. Então veio dessa forma humilde, como que nivelando com esta humanidade a quem ele viria trazer a mensagem do Pai. Aí o tempo corre, tem os outros episódios que a gente já sabe, né? Mas nós vamos então avançar um pouquinho no tempo. E aí também tem mais uma pergunta. Como era o Jesus menino? Aí nós vamos nos socorrer de Humberto de Campos, o irmão X, que através do livro Boa Nova, ele narra o seguinte diálogo travado entre Maria e Isabel, as 2 primas, mães de Jesus e de João Batista. E assim também, Maria retoma o diálogo. Todo o texto é singular, é muito lindo, lindo. É um encanto. Leiam a Boa Nova. Então a Maria diz assim: o meu filho também é assim.
já retrucando ao que Isabel tinha apontado em relação a João o Batista. Então ele também é assim, envolvendo-me o coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Por vezes, vou encontrá-lo a sós junto das águas, e de outras, em conversação profunda com os viajantes que demandam a Samaria ou as aldeias mais distantes nas adjacências do lago. Quase sempre, surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige as lavadeiras aos transeuntes, aos mendigos, sofredores. Fala de sua comunhão com Deus, com uma eloquência que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores, e contentemente ando a cismar em relação ao seu destino, no coração de mãe. Então Maria ali externa para a sua prima, a Isabel, a preocupação quanto ao destino do menino Jesus. É importante a gente enfatizar isso, porque vocês próprios concluirão adiante que a preocupação de Maria, embora de um coração materno, e reconhece ser natural, porém era desnecessária. Aí ela continua, ciente disso, procurei Eleazar, um amigo de Zacarias, marido de Isabel, a fim de interceder por Jesus junto de suas valiosas relações com as autoridades do templo. Olha só, na semana passada nós falamos com mais detalhes sobre Zacarias e Isabel. Então Zacarias, ele tinha, como sacerdote, uma grande influência junto a seus pares, lá em Jerusalém, no templo. Então Maria vai buscar os favores dele para colocar Jesus numa escola, aprendendo ali com os rabinos, com os sacerdotes, as letras, as culturas do povo hebreu, que era uma forma também de mais adiante encaminhar Jesus, quem sabe, para a atividade pedagógica. Jesus, educador, embora saibamos que o tempo demonstrou isso, que não haveria absolutamente necessidade nenhuma para Jesus. Mas, volto a lembrar, é o coração de mãe. E as mães têm segredos que o próprio universo não consegue desvendar. Bom, aí como se deixasse empolgar por amorosos temores, continua Humberto de Campos, o irmão X, Maria continuou. Ainda há alguns dias estivemos em Jerusalém, nas comemorações costumeiras, e a facilidade de argumentação com que Jesus elucidava os problemas que lhe eram apresentados pelos orientadores do templo e que nos deixou a todos receosos e perplexos. E aí quem fala já é Eleazar, que era um sacerdote também, dizendo: a sua ciência não pode ser deste mundo, vem de Deus, que certamente se manifesta os seus lábios, amigos da pureza. Mas aí, Eleazar ainda, porque ele tinha feito um contraponto, Então, quando ele se detém mais cuidadosamente sobre as respostas que Jesus dava, ele então chama José. E, em particular, adverte a ele de que o menino, ou seja, Jesus, parece haver nascido para a perdição de muitos poderosos de Israel. Então, com a prima, aí essa narrativa é de Maria para Isabel. E com a prima lhe escutar atentamente a palavra, Maria prosseguiu de olhos úmidos, após ligeira pausa. Ciente deste aviso, teria procurado Eleazar. E aí, quando José conta, ela vai diretamente a Eleazar. E ela, quando é movida por esse sentimento, ela pensa na infância desprotegida e já receosa do futuro do menino.
Porém, Eleazar prometeu interessar-se pela sua sorte. Todavia, de regresso a Nazaré, experimentei singular multiplicação dos meus temores. Coração materno não se engana. Porque a gente sabe que para patrocinar o bem, vamos afrontar muitos interesses poderosos. Então, que ali periclitaria a vida de Jesus. Mas sem que eu soubesse, ela estava tendo uma premonição. Conversando, entretanto, mais detidamente com José, então, no dia seguinte a essas confabulações, e ela tinha mais uma vez voltado a falar isso com José. Mas então, Jesus se aproximou de mim pela manhã, então no dia seguinte, né? Então Jesus observou tudo, ouviu, ele ou captou, ou pegou algum fragmento do diálogo, mas aí ele vai diretamente à mãe, interpelando-a. Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Essa expressão Jesus usaria muitas e muitas vezes, né? Porque ele realmente estava a todo instante conectado à divindade, a que ele se referia como o Pai está no céu. Comunhão significa intimidade, participa das coisas mais elementares e também como aquelas mais transcendentais. Porém, aí foi a vez de Maria se surpreender mais uma vez, porque ela conta que, altamente surpreendida com a pergunta, respondi hesitante. Então foi uma pergunta muito objetiva, muito forte, e ali já era um menino, Jesus era um pré-adolescente, né? Estaria com seus 11 a 12 anos. E diz ainda, tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. E a resposta que Jesus dá? Como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava, e aí pondera ele. Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa. E eu escolherei desta forma a escola melhor. Gente, Jesus já estava preparado, mas aos olhos do mundo, ele precisava ainda, digamos, mostrar as suas credenciais. Então agora ele vai demonstrar a erudição, né? Escola melhor. Vocês vão se surpreender mais uma vez, eu também me surpreendi, compartilhando já com vocês. E aí, no mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na presença a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu com humildade, o admitisse em seus trabalhos. Então Jesus se vestia de humildade até era botar a roupagem de um carpinteiro. E assim ele faz. Ele é admitido pelo Pai. Naturalmente o Pai ficou muito grato. Eu vou ter por aprendiz o meu próprio filho. E desde então, como se quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio, melhor escola. Ele disse que iria escolher a escola melhor. Concluiu a palavra materna com singeleza. Ele aperfeiçoa as madeiras da oficina, empunhando o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. Observem a expressão que eu grifei desde então.
E tem muitas pessoas que, em muitos círculos religiosos, se questionam de que Jesus se ocupou dos 12 aos 30 anos. Está aí a resposta. Desde então, ele torna-se carpinteiro. Porém, a gente fica, mas não pode ser uma ilação, uma inserção do respeitável irmão X, Humberto de Campos, espírito? Poderia. Só que, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, confiram depois, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 6. Está registrado assim um questionamento por alguém ali do povo. Os fariseus, talvez, ou alguns membros do Sinédrio, vai saber, né? Porém, ele, Marcos, registra. De onde é que isto lhe vem, referindo-se a Jesus? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se operam tão grandes milagres por suas mãos? Porque Jesus já teria iniciado seus ministérios quando Marcos faz esse registro. E ali, prosseguindo, ainda diz, não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E as suas irmãs não estão aqui entre nós? Então observem que referiam-se a Jesus não como filho do carpinteiro, mas como o próprio carpinteiro. Então é disso que Jesus se ocupou, enchendo a casa de bom ânimo. Porque nas tarefas mais elementares, nós precisamos descobrir a arte de servir, de fazer bem. Não importa o que façamos, mas façamos com amor, façamos com dedicação, com carinho. Porque se a tarefa é espinhosa, é uma forma de nós minimizarmos, incluindo aí a nossa dose de bom ânimo, desenvolvendo, aprimorando as nossas habilidades, que todos as temos, embora em estados rudimentares. Estão sob esta vista, esta ótica, nenhum presidente da República, ministro, senador, chefes de estados, monarcas, é mais importante do que um faxineiro, um gari, um auxiliar de enfermagem, sob essa ótica. O que importa não é o que se faz, é como se faz. Então, quando nós aprendemos a arte de servir, nós crescemos em conhecimento e, ao mesmo tempo, aprimoramos, a partir destas noções elementares, ampliando o nosso saber. Mas aí corre o tempo. Jesus, que acabara de completar 30 anos, que era a idade em que, segundo os preceitos judaicos, um homem poderia assumir funções públicas, falar em público, inclusive. Porém, ali, então, tem início a sua missão nos planos divinos. Ocorre aonde? Em Caná da Galileia. Ali, nas bodas de Caná, e que nós tanto ouvimos falar, né? Então Maria percebe, Maria, mãe de Jesus, porque estava lá os irmãos de José, aliás, os irmãos de Jesus, né? Sobrinhos, primos, estavam ali nas bodas. Porquanto o noivo, ele era amigo íntimo de Jesus desde a meninice. Cresceu ali também, em Nazaré. Então, em determinada, porque os casamentos naquela época duravam um pouquinho, viu, gente? Vocês acham que 2 dias ou 3 de comemoração é muito? Carnaval 3 dias, 4, né? Casamento era muito comemorado, duravam 7 dias. Então haja bebida,
E haja comida, né? Porque as pessoas conversam, falam, mas não deixam de comer e de beber. E o vinho acabara. Maria percebe. E observou também o constrangimento do noivo, pois o principal da festa, que era o vinho da alegria e da fartura, estaria falto. Então estaria faltando o vinho da fartura. É uma redundância, mas era a realidade. Aí então o que ela faz? Ela dirige-se a Jesus e diz-lhe: eles não têm mais vinho. E o seu coração materno sabia que seu filho podia ajudar. E o próprio noivo. Talvez o noivo tivesse pedido a Maria. Para quê? Porque ele já sabia do que Jesus poderia realizar. Então que ela intercedesse em favor dele, que estava muito constrangido, porque a festa, afinal, teria que continuar. Então a intercessão de Maria aí revela os cuidados que as almas gentis e amorosas têm com as pessoas. Então Jesus pede que lhe traga algumas talhas, são vasilhames apropriados para conter vinho, e transforma, de tal forma foi tão saboroso, e transformou-se de uma coloração, de uma textura, de, como diz, um paladar aveludado, e que aqueles que ali estavam, conhecedores do vinho, falaram assim: por que deixar o melhor para o final da festa, que já caminhava para os últimos dias, né? Porém, ali estava, como eu disse, Jesus e aqueles que o acompanhavam, entre outros, tinha o que eu costumo dizer, Simão Pedro, Bar-Jonas, quer dizer, filho de Jonas. Então ele era bem uma amostra do povo daquela época, eu diria até que de hoje, que todos nós ainda temos um pouquinho de Pedro dentro de nós, né? Então Simão Pedro, ensimesmado, e assim mais muito particularmente ensimesmado, ele dirige-se ao mestre e falou: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação transformando a água em vinho? Não se tratava de uma festa mundana? E, porém, o vinho não iria também cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Naturalmente, o Simão Pedro estava pensando, mas ele ainda não tinha sido tocado pelas emoções. Mas com a resposta de Jesus ele desperta. Porque Jesus, compreendendo o alcance da interpelação, sorriu. E aí ele responde com uma outra pergunta: Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Lembrando, o noivo era amigo de infância de Jesus. Pedro não respondeu. E Jesus, retomando o fio da narrativa, diz: as bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. Então podemos dizer que a atividade missionária do Cristo começa numa festa de casamento. Casamento entre a proposta do Cristo, emissário divino, e os homens, nós aqui na terra. Então o vinho foi o bem e da alegria, dizendo Jesus, com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Era um simbolismo lindo. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Gente, é uma expressão também do homem de bem, a capacidade de amar. Os afetos da alma, Simão, são os laços misteriosos que nos conduzem a Deus. E eu vou fazer uma breve reflexão. Por vezes, observamos pessoas que atingem os seus 50, 60, 70 anos e às vezes tomado de muita tristeza, porque sabemos que envelhecer, nós temos que pagar um tributo muito alto. Porém, quando essa tristeza parece inarredável,
que não cessaria, eis que Deus nos laça, dando-nos um neto, uma neta. Afetos da alma, que são esses misteriosos laços que nos conduzem a Deus. Linda essa expressão. Não poderia me furtar de compartilhar com vocês. Então, aí aumentando ainda mais o entendimento para Simão, lembrando que Simão era uma pessoa rude, como eu disse, bem à mostra do povo daquela época. Né? E ele diz ainda, seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles, os amigos, né, se sintam tranquilos e ditosos, porque as mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Coração, gente, é uma sala iluminada. Não é uma sala de julgamento, de aferição de valores, de comparações, mas de envolvimento. Aí que Simão Pedro, então, redargue para Jesus. E como deveremos proceder quando os amigos não nos entendam ou quando nos retribuam com a ingratidão? Bom, fazendo uma breve pausa. Nós, quando favorecemos alguém, seja amigos ou não, porque no final das contas serão nossos irmãos, é a humanidade. Às vezes ficamos cotejando. Olha, eu fiz isso. Eu quero ver agora o que vai acontecer. E nós ficamos esperando retribuições. E isso é que o que Pedro estava perguntando a Jesus. Quando eles, às vezes, nos retribuem até com ingratidão. Às vezes não retribuem de forma nenhuma, ficam indiferentes. Mas de outras vezes tornam-se ingratos para conosco. E aí Jesus, mais uma vez, pedagogo emérito, diz-lhe, Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. Os laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Ficamos a cismar. Se Jesus tivesse sido parcimonioso, onde é que nós estaríamos hoje? Se ele estivesse cotejando a quem vou ajudar, ou quanto vou ajudar. Então nós passamos a vida ajudando pouco, amando pouco, estimando pouco, fazendo um pouco de bem. Vou fazer o bem, mas vou fazer só um pouquinho. Porque se eu não for retribuído, então o investimento foi pequeno, então não será de grande monta ou prejuízo. Ficamos assim, então passamos a vida toda fazendo pouco, amando pouco, vivenciando experiências felizes, muito pouco, tudo muito pouco. Então, a divina orientação vinda através do nosso querido Mestre Jesus, o Rei Solar, é de que nos amemos incondicionalmente, desenvolvendo a compaixão que ele demonstrou inúmeras vezes, a misericórdia, a empatia, tantas virtudes que são características do homem de bem e que ele exemplificou para todos nós. Então, finalizando, Jesus, despedindo-se de nós, dirige-se a Deus lá no Gólgota, percorrido todo aquela trilha que o teria levado ao Calvário. E num gesto extremo de compaixão, ele exclamou, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Este é o amor de um homem de bem, e é o amor que nos espera. Muito obrigado, amigos. Uma boa noite para todos. Sigamos em paz.